Paz do Senhor, igreja. No final do ano passado, eu fui selecionada para um programa de 6 semanas nos Estados Unidos, para professores de língua inglesa. Fiquei muito feliz quando recebi o resultado, que tinha passado na prova. Ao mesmo tempo, veio aquela ansiedade, como que eu vou deixar o Mário, as meninas, né? Meus pais, meu irmão, meus amigos aqui, e passar tanto tempo, nunca tinha acontecido tanto tempo de ficar longe. E as pessoas, não, Daniele, você deve ir, você deve tentar, né, a realização de um sonho, né? E assim eu fui, viajei, né? Primeiramente a gente foi para São Paulo, depois no voo para Dallas, que são 9 horas de voo, dentro do avião, eu comecei a sentir um mal-estar, cheguei a vomitar algumas vezes. A aeromoça ainda falou assim, olha, eu não posso te dar nenhuma medicação, o que está acontecendo? Eu falei, não, acho que foi alguma coisa que eu comi, né? E vomitei muitas vezes. Tive que aguardar até chegar em Dallas. Chegando lá, chamaram os bombeiros. Os bombeiros também, no primeiro atendimento, falaram, olha, o seu caso é de ir para o hospital, a gente não pode te medicar, não podemos. E eu falei, nossa, mas eu ainda vou para Omaha e depois para Lawrence, que era outra cidade onde seria o nosso destino final. E assim eu falei, Senhor, eu vou conseguir, eu vou chegar até lá, porque lá que estavam, né, os coordenadores, né, eu não sabia como que ia ficar o seguro. E fui vomitando, cheguei a vomitar sangue. E pensei, não, é alguma coisa muito séria com o meu estômago, sentindo muita dor, mas como o coração é muito perto do estômago, eu não imaginei que era o coração. E assim, quando chegou em Lawrence, né, depois de mais 3 horas de voo, né, e no primeiro atendimento, eles, né, identificaram, não, é uma gastroenterite. Não cheguei a fazer exames ainda na primeira vez. Fiquei a noite no hospital, tomei algumas medicações e ainda com muita dor, voltei para o hotel onde estavam os nossos amigos. E no dia seguinte eu falava, gente, ainda não estou bem, mas eu acho que é o meu estômago, né, que acontece, né, pode ser que esteja muito machucado. E aguardei mais um dia, só que ao amanhecer do segundo dia, quando eu acordei, o meu lado direito amanheceu todo paralisado. Eu não mexia nada do lado direito, não conseguia falar. Só deu tempo de eu falar assim para minha amiga de quarto, olha, eu estou caindo, me ajuda. E aí eu me lembro, assim, no chão, né, lá, e eles pensaram que era hipotermia por conta do frio que estava fazendo. Mas corremos para o hospital, eu lembro que lá os médicos já foram pedindo para que eu fizesse alguns movimentos, eu não respondia. Eu entendia muita coisa, mas não conseguia falar. Eu imagino como é difícil a gente entender e não conseguir explicar aquilo que está acontecendo. E assim foi detectado o AVC. Então, o infarto que eu tive, né, quando criou esses coágulos, causou o AVC. Depois de muitos exames, foi que eles diagnosticaram. E eu fiquei 6 dias na UTI, sozinha, assim, mas sem a família, sem os amigos, mas Deus levantou anjos, os meus amigos que estavam lá. Cada dia ficava um comigo no hospital, porque, né, e é interessante que às vezes nem pode ficar na UTI, lá permitiram, né, por eu estar sozinha. Ficava no outro quarto, alguém sempre comigo. E assim eu fiquei 6 dias internada, foi muito difícil, né, para mim. Ficar tanto tempo, né, assim, sem saber o que ia acontecer, né? Meu Deus, será que eu vou ter alguma sequela? Será o que vai acontecer daqui para frente? Sempre pedindo a misericórdia de Deus. E os médicos ficaram surpresos, né, porque eles falaram que o infarto dentro do avião, a chance de sobreviver é apenas de 10%. Então, eles falaram que não teria muita chance. Eles até mencionaram, falaram, olha, alguém lá em cima gosta muito de você, hein, Daniele? Aí eu falei, com certeza, é Jesus que me sustenta. Foi misericordioso. E quando eu recebi a alta, depois dos 6 dias, ainda não estava muito bem, né? Aí eles falaram, olha, a gente vai ter que colocar um stent no seu coração. Eu, ai, meu Deus, o que é isso? O que é um stent? Aí lá fui eu aprender um pouquinho. Como que vai ser? Vai abrir meu peito? Como que é isso? Eles, não, a gente vai fazer via cateterismo, né? E assim eu fui para outro estado para poder fazer esse procedimento. E o Instituto Internacional de Educação até falou assim, não, você vai voltar para o Brasil, você não vai fazer isso aqui, porque teria o risco, né? E o médico falou assim, não, eu não vou autorizar a viagem dela, porque é um risco ela viajar novamente. E lá nessa cidade, eles são referência nesse tratamento por causa do tipo de stent, que é um grande stent, segundo eles, que se fosse fazer aqui no Brasil, ia ter que abrir realmente o peito para colocar. Aí o médico entrou em contato com eles e falou, não, eu não autorizo, a gente vai fazer aqui, para que ela tenha, né, uma recuperação mais adequada. E assim foi feito. Me internei novamente, fiquei mais um dia, né, lá sob os cuidados dos médicos. Colocaram, né, o stent via cateterismo. A recuperação foi um pouco difícil, porque quando eu acordei, eu estava assim, com os pulsos amarrados fortemente. Era muita dor mesmo. Eu só falava para a enfermeira, por favor, tira, não estou aguentando. E ela, não, vou colocar remédio para dor. E colocava.
E eu tive que aguentar até tirar, né? E o perigo, né, de abrir assim e ter um sangramento muito grande, né? Mas eu aguentei, eu fui assim forte, tirei força da fraqueza, assim como diz a Bíblia. Consegui passar também por essa segunda internação. Aguardei mais alguns dias. E nesse meio termo, depois eu ainda consegui frequentar algumas aulas do curso. Eu falei para a minha coordenadora, eu falei, não é possível que eu vou vir aqui, não vou aprender alguma coisa, não vou levar alguma bagagem, né? Aí eles me passaram o que era para fazer direitinho, eu terminei, pegava um lapisinho lá com a borrachinha na ponta, fui digitando o projeto final. E consegui terminar também o projeto final. E, para a glória de Deus, né, foi uma festa lá no encerramento, meus amigos, né, que eu falo que foram anjos de Deus. Assim, eu pude falar lá da misericórdia de Deus. Então, foi um testemunho perante todos eles, perante a minha família, os meus amigos. E, com certeza, eu só tenho que agradecer e louvar o Senhor. Porque Deus também colocou lá, esqueci de mencionar, uma professora brasileira que mora lá, que ela é da igreja presbiteriana, e ela falou, Daniele, você não está sozinha, vou te ajudar. Então, quando eu recebi alta, ainda fiquei na casa dela alguns dias, ela me ajudou com a alimentação, né, que é aquela comidinha bem suave. E assim eu pude conhecer também essa professora e o esposo dela, que foram anjos também na minha vida. Ela já me ligou de lá, já perguntou como é que está aí, né? Como é que está sendo o tratamento. Aí eu falei para ela que a gente, né, já está dando continuidade. Estou fazendo muitos exames, os médicos não estão entendendo o porquê ainda. Em outubro eu tinha feito ecocardiograma, estava tudo normal. Nenhum problema. E eu retornei ao médico e ele ficou surpreso. Ele, olha, só estou acreditando que você está aqui, que está viva, porque eu estou te vendo. Porque, pelo que você me falou, a chance de sobreviver foi 100% de obstrução da artéria. Então, era um risco muito grande de falecer, realmente. E eu só tenho a agradecer. Amém. Eu comecei a compreender o que Paulo quis dizer em Efésios 5:25, que um conselho para os maridos amarem as mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Eu, nesses momentos... Nesses momentos de angústia, eu daria a minha vida por ela. Nesses momentos de angústia, se fosse para substituir a vida dela pela minha, eu o faria. E eu comecei a compreender isso, e graças a Deus que não houve essa necessidade de substituição, porque Cristo já fez por nós. Então, quando aconteceram essas coisas, a Daniele estava muito apreensiva, o médico foi e conversou com ela, deu aquele alento para ela. Eu vi que era algo de Deus. O médico foi usado por Deus para dar uma tranquilidade para a Daniele. Uma tranquilidade enorme, porque ela depois ficou sorrindo, tranquila. O médico falou assim, olha, nós somos referência mundial. E a Daniele viu não isso como uma arrogância, mas como uma coisa, como tranquilidade. Nesse tipo de tratamento. Só em Tóquio e aqui é que faz esse tipo de tratamento que vamos fazer com você. Então fique tranquila. Geralmente os médicos não fazem isso. Nem médico, nem advogado dá certeza para ninguém, né, doutor? Não dá certeza nenhuma para ninguém. Então fez isso, a Daniele ficou tranquila. A cirurgia ia ser no outro dia, ficou tão tranquila que foi fazer compra depois. O médico falou que nunca teve uma paciente como a Daniele. Outro dia mandou um e-mail para a Daniele, ela traduziu lá, eu li, e disse que todos os dias lembra da Daniele. Nunca teve uma paciente como a Daniele, que longe da sua pátria, sorridente como estava, e ele ficou impressionado com aquilo. Aí a Daniele foi responder o e-mail dele, falou assim, olha, foi Jesus na minha vida que fez isso. Então testemunhou de Jesus para ele. A Daniele continua mandando e-mail para o médico lá, o médico daqui suspendeu um remédio, aí a Daniele mandou e-mail para o médico lá. Aí o médico falou assim, olha, aconselho que não suspenda, use 1/4 do medicamento, sem contrariar muito o médico, seu médico aí. E aí, graças a Deus, Deus usou a brasileira lá, que é naturalizada americana também, casada com um americano, é linda, poderosamente. Outras pessoas também nos abençoaram.
E eu sou grato, nós somos gratos a Deus, a Jesus Cristo, por tudo, mas também somos gratos pelas pessoas, os não cristãos. Deus vai abençoar a vida deles poderosamente por o que fizeram, e todos que oraram por nós, porque nós sabemos que Deus tem propósito em tudo isso. Nós não nos sentimos melhores. Eu gostaria de falar isso porque muita gente sofre do que as outras pessoas. Nós não nos sentimos. Nós sentimos que Deus, Ele tem coisas ainda a realizar na nossa vida. Que nós não somos melhores do que nenhum dos irmãos. É que Deus tem propósitos ainda na nossa vida, pela frente, e Ele tem muita coisa a realizar. Eu, quando estava aqui, só tive 2 palavras de oração. Deus colocou no meu coração 2 coisas. A primeira é que Jesus veio desfazer as obras do diabo. Então, eu comecei a orar a Jesus para desfazer aquela obra, essa questão do infarto. Com certeza não era de Deus. E aí eu orei nesse sentido. A outra coisa foi uma reivindicação na palavra de Deus que eu fiz. Efésios 6:2 fala, Paulo falando: honra teu pai e a tua mãe, para que prolongues os dias sobre a terra. Esse é o primeiro mandamento com promessa. E aí eu pensei o seguinte: honrar pai e mãe, o mandamento de Deus, não é uma ameaça de Deus. É uma promessa de Deus de vida longa. E aí eu falei para Deus o seguinte: Daniele é uma menina que honra muito os pais. Eu, quando casei, eu admiro a Daniele por ela honrar os pais, por ela nunca contrariar os pais, por ela estar sempre preocupada com os pais. E eu falei: ela é muito cedo, está muito cedo para ela morrer. E cumpre a tua palavra, Senhor, dê a vida longa para ela. E o Senhor, eu creio que ouviu essa palavra. E a Daniele está aqui conosco. E a palavra de Deus, a Bíblia diz que Deus a vela para cumprir. Graças a Deus. Creio que nessa segunda-feira, em que o Mário disse que ia ter alguma definição lá nos Estados Unidos, foi no sábado que nós conversamos, né? Eu me lembro. E a gente, quando o pastor Daniel tinha me contado esse caso, eu falei: Jesus. E agora que a esposa, que a Daniele disse, que estava ali no estado do Missouri, estava bem longe mesmo. Bem longe mesmo. Mas graças a Deus que a providência de Deus te levou para um centro muito especial. É a providência de Deus. Esse médico disse que 2 lugares estavam fazendo esse tipo de cirurgia. É muita coincidência, não é? Lá na cidade de Lawrence, sei. É muita coincidência. Ela sair daqui, passar mal, ir lá em Omaha, descer até Kansas e ali se submeter a uma cirurgia. Gente, há coincidência? Ou há Jesuscidência em nossa vida? A nossa vida é direcionada por Deus. Não cai um fio de nosso cabelo sem que seja pela vontade e pela permissão de Deus.